Olá a todos, meu nome é Andréia e eu estou aqui a pedido e convite da Carmen, coordenadora doutrinária do GEIP, Grupo Espírita Ivone Pereira, para superar as minhas dificuldades, porque para mim falar em público não é fácil, e compartilhar com vocês a minha compreensão acerca da lei da conservação, que é a quinta lei moral descrita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Eu preparei uma apresentação e vou seguir um raciocínio, um texto que, a partir da leitura e do estudo desse tema, eu preparei para compartilhar com vocês. Então, eu queria aproveitar também o estudo desse tema como uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre o tema proposto, considerando o contexto que estamos vivendo atualmente, que é de uma pandemia mundial, em que nos deparamos intensa e diariamente com o convite para trazermos à consciência e às nossas vidas práticas o que e como podemos fazer para a preservação das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Então, esse tema é muito propício para que a gente possa ir estudando e refletindo acerca disso. E, simultâneo, paradoxalmente a isso, nós somos também convidados a refletir sobre a lei da destruição, que é o tema que será abordado por outra colega na próxima semana. Então, aqui nós vamos nos concentrar acerca da lei da conservação. Eu vou iniciar minha apresentação recorrendo ao significado da palavra conservação no dicionário, né? Então, conservação diz respeito ao ato ou efeito de conservar-se, conserva. O segundo significado seria um conjunto de normas e ou procedimentos destinados a impedir a deterioração pela ação do tempo de obras de arte, livros antigos, monumentos, etc., no sentido de preservação. O terceiro significado seria o conjunto de práticas permanentes destinadas a manter algo em bom estado ou no mesmo estado. Então, o conceito de manutenção. O quarto significado diz respeito à parte da ecologia, que seria a administração planejada dos recursos naturais de um país para impedir a exploração prejudicial, a destruição ou negligenciação, possibilitando a preservação e a renovação. E o quinto significado diz respeito mais às leis da física, que seria a lei que estabelece que o valor de uma grandeza ou propriedade física em um sistema isolado não sofre alterações, desde que ele não interaja com um outro sistema, mesmo com possíveis trocas individuais entre os elementos do sistema. Então, por essas definições, a palavra conservação, ela nos remete a uma intenção, um movimento racional associado à manutenção, à preservação e renovação de algo, que pode ser consciente ou inconsciente. Aqui também é importante ressaltar que nós podemos pensar na conservação no nível pessoal, mas também coletivo, já que somos seres sociais e não vivemos isolados. O que fazemos para a nossa conservação, e a gente pode pensar também no movimento de destruição, repercute no nosso entorno. Então, nós temos, portanto, uma responsabilidade em relação a isso, a tudo que fazemos. Bem, no capítulo sobre a lei da conservação, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai abordar o assunto em 5 tópicos, em 5 aspectos diferentes. O instinto de conservação,
os meios de conservação, o gozo dos bens terrenos, o necessário e o supérfluo, as privações voluntárias e mortificações. Nós vamos discutir um pouquinho o principal, né, conteúdo de cada tópico, tá? Eu não vou abordar cada questão detalhadamente, mas a essência delas. Algumas questões eu vou apresentar para vocês na íntegra. Então, iniciando pelo instinto de conservação. Allan Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem: sem dúvida. Todos os seres vivos possuem qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, os espíritos nos falam que todos os seres possuem um instinto de conservação, entretanto, de maneira gradual. Na questão 590 do Livro dos Espíritos, os espíritos também nos falam sobre isso. Ou seja, de que nas plantas o instinto de conservação é puramente mecânico. Como, por exemplo, a união de duas células que se atraem para a manutenção de suas vidas. Não há uma inteligência instintiva, mas há um mecanicismo de conservação. A conservação da espécie é intrínseca à própria espécie. Nos vegetais, é um instinto mecânico. Nos animais, há uma inteligência, embora seja uma inteligência irracional, sem consciência de si mesmo. E na espécie humana, o instinto de conservação é racional e inteligente. No livro Conservador, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele nos fala que o princípio inteligente, ele dorme no mineral, desperta no vegetal, desenvolve o instinto no animal, a razão no reino hominal e o senso de divindade no reino angelical. Há, portanto, que se observar que em todos os reinos há um princípio inteligente, uma natureza espiritual, não necessariamente uma presença espiritual com consciência de si mesmo, como no reino mineral, onde não há instinto, nem o mecanicismo de conservação. Então, considerando que somos seres vivos em evolução, nós trazemos inscrito em nós a informação de todos os reinos por onde estagiamos. O senso de atração do reino mineral, a sensibilidade do reino vegetal, o instinto do reino animal, até desenvolvermos a inteligência racional. Só assim o princípio inteligente se transforma em espírito, desenvolvendo a responsabilidade de seus atos e a consciência de si mesmo. Ainda assim, a finalidade da lei da conservação é a manutenção da vida e o aperfeiçoamento dos seres, que no reino humano está relacionado com a lei de causa e efeito, ou seja, nossas atitudes e responsabilidades até chegarmos à perfeição e sermos úteis na obra da criação. É claro que nós podemos ser sempre úteis e estarmos a serviço da vida, mesmo ainda muito imperfeitos. E esse é o convite da reencarnação, né? Então, sendo a vida orgânica absolutamente necessária ao aperfeiçoamento dos seres, Deus sempre lhes propiciou os meios de conservá-la, fazendo com que a terra produzisse o quanto fosse suficiente à manutenção da vida de todos os que a habitam. Dessa forma, Kardec indaga a espiritualidade acerca dos meios de conservação. E na pergunta 704, ele questiona a espiritualidade. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir?
E os espíritos respondem: certo. E se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Esse é um item muito importante, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Aqui os espíritos introduzem a importância de refletirmos sobre o que é necessário e útil para as nossas vidas e o que é supérfluo, nos convidando a sairmos do automatismo do mundo material. Mas Kardec insiste, procurando aprofundar ainda mais essa questão, perguntando aos espíritos: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos respondem. Aqui eu não coloquei a resposta na íntegra, mas a ideia essencial é que ingrato o homem a despreza. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. E ele finaliza a resposta recorrendo: em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. O homem, no exercício do seu livre-arbítrio, frequentemente se desmanda, cometendo todo tipo de excessos e extravagâncias, resultando daí muitas das doenças físicas, morais, emocionais, que o faz sofrer e o conduz muitas vezes à morte prematuramente. Na economia da evolução, é importante discernir os sofrimentos decorrentes do uso daqueles decorrentes do abuso. Se o homem não fosse tão egoísta, não haveria tanta desigualdade e sofrimento na humanidade. Na questão 707, ela também aborda sobre esse aspecto. E o Kardec pergunta aos espíritos: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? E a espiritualidade responde: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar, ante aos obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. E a espiritualidade continua: a desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Que aí a gente está falando do egoísmo, né? Então, a nossa inteligência, ela deve ser usada para a nossa melhoria e desenvolvimento, sabendo que será preciso em muitos momentos o esforço e a perseverança para alcançarmos nossas metas e suprirmos as nossas necessidades. No entanto, muitas vezes fazemos uso da inteligência para os excessos, para os abusos, que causam desperdício e inúmeros sofrimentos,
a nós e aos que estão ao nosso redor. Então, percebam aqui que, novamente, os espíritos nos convidam a refletirmos sobre o que realmente necessitamos para a nossa sobrevivência, para as nossas vidas e a nossa felicidade. Qual o nosso papel e responsabilidade na atual existência? Será que eu vivo na abundância ou na escassez? Que tipo de abundância eu estou cultivando na vida, na minha vida? Como podemos contribuir ou amenizar para o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, bem como da própria natureza? Estas reflexões são importantes e não excluem que há também situações que podemos passar com privação dos meios de subsistência como prova pertinente ao nosso processo evolutivo, ao processo evolutivo daquele espírito, restando a ele a necessidade de se render a essas provas, aceitando-as com resignação. Isso não significa estar numa postura de vítima, né, e nem numa postura passiva. A aceitação, ela pode ser uma postura ativa, né? Mas implica muitas vezes da gente se render àquela situação para que a gente possa transformá-la. Então, agora para abordar o terceiro item da lei de conservação, que são os gozos dos bens terrenos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E eles respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E aqui, a espiritualidade nos fala do direito ao usufruto. Somos usufrutuários da terra e, por imaturidade do espírito, achamos muitas vezes que somos proprietários dos bens terrenos, dos bens que adquirimos. No entanto, ao retornarmos ao plano espiritual, não os levamos conosco. Levamos apenas aquilo que adquirimos e desenvolvemos moralmente, emocionalmente, intelectual e espiritualmente. Por isso, precisamos usar todas essas oportunidades, né, esses bens, com gratidão e respeito, pelo que nos é ofertado materialmente por Deus como recurso e oportunidade para a nossa evolução. E buscando aprofundar um pouquinho mais esse assunto, na questão 712, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim, pois Deus, atrativos nos gozos dos bens materiais? E a espiritualidade nos responde: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí ele ainda pergunta mais uma vez: mas qual o objetivo dessa tentação? E a espiritualidade responde: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Observem que o termo tentação aqui está relacionado às provas naturais da existência, que nos convidam a usarmos a nossa inteligência racional na busca do equilíbrio nas nossas vidas, pois as provas são advindas dos nossos próprios atos, provenientes desta existência ou de vidas pregressas. Aí a gente está se referindo à lei de ação e reação. Então, Deus não precisa nos testar, apenas nos oferece a oportunidade para exercitarmos a nossa inteligência e a desenvolvermos. No quarto aspecto da lei de conservação, Kardec vai indagar a espiritualidade acerca do necessário e o supérfluo. E na questão 715, ele pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário?
E a espiritualidade responde: ele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. A questão 633 do Livro dos Espíritos nos fala mais detalhadamente sobre esse assunto, quando os espíritos respondem a Allan Kardec: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. A gente traz isso dentro da gente, na nossa essência divina. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à natureza. A questão é que a gente se desconecta da nossa essência divina. Então, aqui ele está trazendo a questão da intuição. E a intuição, ela nos permite acessar conteúdos e experiências que eu tenho arquivado no meu inconsciente pessoal, nos mantendo conectados com a nossa essência divina e, dessa forma, percebendo melhor aquilo que necessitamos. O excesso está no supérfluo. Nós nunca teremos o excesso se percebermos e respeitarmos o necessário. O necessário basta a si mesmo. Se nós acessarmos intuitivamente o necessário, ou seja, se estivermos centrados, não necessitaremos do supérfluo. Na maioria das vezes, nos iludimos, percebendo só depois que aquilo que achávamos que era necessário era supérfluo. Como percebemos isso? Através das consequências dos nossos atos e escolhas. O nosso processo de evolução enquanto espíritos, ele não é linear, ascendente. Ele está relacionado, na maioria das vezes, a tentativa e erro, acertos e erros. Portanto, com frequência, será errando e assumindo a responsabilidade pelos nossos erros e equívocos que aprendemos e evoluímos. Na questão 716, Kardec insiste com os espíritos acerca do que é necessário. Então, ele pergunta, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a espiritualidade responde, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E explicando melhor essa pergunta, os espíritos respondem a Kardec, na questão 926, que os males deste mundo estão na razão das necessidades ilusórias que nós criamos. Então, eles nos falam também que nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nos cabe, portanto, o exercício da nossa inteligência de maneira raciocinada,
em sintonia com a nossa intuição e com o conhecimento que já adquirimos, que nos auxiliará a discernir entre o necessário e o supérfluo, o que nos traz bem-estar e realmente nos possibilita praticar a lei da conservação. E o último item abordado por Allan Kardec na lei de conservação diz respeito às privações voluntárias, mortificações. E na questão 718, ele pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E a espiritualidade responde: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então, devemos cuidar do nosso corpo em termos das nossas necessidades mais concretas, como através da alimentação, do exercício físico, dentre outros. E sim, porque sem força e saúde, o trabalho seria impossível. E por que aqui os espíritos nos falam sobre o trabalho? Na lei do trabalho, os espíritos nos dizem que toda a ocupação útil é trabalho. Então, podemos aqui substituir a palavra trabalho por ser útil, por ter utilidade. Sem força e sem saúde, comprometemos o sentido de sermos útil na nossa própria evolução. É preciso lembrar que o corpo em que habitamos é morada do espírito. Portanto, precisamos zelar por essa estrutura material. Na questão 719, Kardec indaga: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E a espiritualidade responde: é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, o bem-estar, ele é natural, não apenas no sentido material. Estar na matéria é um meio para a nossa evolução, e o bem-estar é uma das finalidades. Por isso, o bem-estar é um desejo natural à luz de Deus. O abuso é que não é, por ser contrário à conservação. Se na busca do bem-estar nós abusamos das forças físicas, da alimentação ou qualquer outro tipo de abuso, nós infringimos a lei natural de conservação, o que pode causar prejuízo à manutenção da vida. Então, aqui também os espíritos nos falam que não podemos nos desenvolver à custa de outra pessoa. Não há estado de bem-estar se causarmos prejuízo a outrem. Os espíritos nos convidam a fazer o bem aos nossos semelhantes, pois à luz de Deus, mais mérito teremos se assim o fizermos. E assim, eles nos elucidam acerca das privações voluntárias, quando Kardec pergunta se há mérito em tê-las. A privação, e os espíritos respondem: há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro de uma representação, será um escárnio, um despropósito. Portanto, vencer ou resistir às provas é que tem mérito e proporciona bem-estar. Perdemos muito tempo com coisas inúteis, com aquilo que é unicamente da matéria. Nós corremos atrás de quê?
Para quê? O que vamos ganhar com isso? Muitas vezes nós não percebemos o gozo das coisas inúteis. É preciso observar o que nós buscamos, refletir e trazer para a consciência, se são úteis ou inúteis. Não se trata do que queremos da vida, mas o que queremos na vida. Porque a vida não nos dá, ela nos devolve aquilo que nós damos a ela. Essa é uma reflexão muito profunda e muito importante. Então, na questão 726, Kardec pergunta aos espíritos se suportamos devidamente os sofrimentos criados por nós, se eles nos elevam. E os espíritos nos respondem, né? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Desse modo, a espiritualidade nos convida a refletir sobre os sofrimentos naturais e voluntários, buscando compreender qual deles estamos vivendo. O que está implícito em cada um deles? O que precisa ser aprendido com eles? Será que estamos conseguindo perceber qual o convite, entre aspas, né, que a pandemia pelo Covid-19 nos oferece? O que precisamos perceber e transformar que ainda não fizemos? Qual a responsabilidade individual de cada um de nós e coletivamente também na manutenção do estado atual da pandemia? Será este um sofrimento natural ou voluntário? Supérfluo ou necessário para a nossa própria evolução? São reflexões importantes que a gente pode estar pensando, né? Em tudo há oportunidade de aprendizagem e crescimento. Então, que aprendizagem estamos tendo no decorrer desse processo? Como podemos sair do nosso egoísmo e de nosso egocentrismo quando muitas vezes permanecemos aparentemente resignados com o nosso próprio sofrimento, presos à lamentação, ao vitimismo ou ainda à rebeldia, só reclamando, né? Projetando externamente nos outros a responsabilidade da situação atual que vivemos. Perceber e aceitar o sofrimento deve ser apenas o primeiro passo para uma postura ativa de transformação íntima, em que somos convidados a olhar para além de nós mesmos e assumirmos a responsabilidade na conservação da nossa própria vida, e percebermos a responsabilidade que nos cabe da vida daqueles que estão ao nosso redor, bem como do planeta que habitamos na atual encarnação. É trabalhando na transformação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da vaidade e todas as nossas imperfeições morais, que são tantas, a melhor maneira de preservar-nos dos sofrimentos previsíveis que podem nos ameaçar durante a nossa permanência na matéria. Então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui estão as referências as quais eu fiz uso, né, para apresentar essas reflexões acerca desse tema. E eu queria agradecer a oportunidade e desejar a todos boas reflexões acerca do nosso papel nesse momento.